Garota de 15 morre e Jesus revela o segredo chocante do grande líder. O cheiro de antisséptico invadia cada célula, uma invasão silenciosa e implacável que Maia já conhecia bem. Ela sentiu o formigamento nas pontas dos dedos, um aviso familiar, um presságio. A luz fria, quase cirúrgica do quarto de hospital parecia furar seus olhos mesmo através das pálpebras pesadas. Um zumbido baixo, elétrico, vinha do monitor ao lado da cama. Um som que para ela era a batida de um relógio contando seus últimos segundos. O corpo, sempre tão frágil, agora parecia feito de chumbo. Cada movimento uma tortura. Não era cansaço, era o medo, puro e visceral. Ela abriu os olhos, o teto branco e sem graça a recebeu. As manchas de umidade no canto esquerdo, desenhos familiares de uma prisão sem muros. A respiração vinha curta, áspera, como se os pulmões estivessem cheios de areia. Um nó se formava na garganta, apertando, sufocando. Era a mesma sensação de sempre, mas dessa vez havia algo diferente. Um pressentimento sombrio, um véu preto descendo sobre tudo. A mãe estava ali, sentada na poltrona ao lado, os olhos fixos em um ponto invisível na parede. O rosto pálido e marcado revelava uma dor silenciosa, tão profunda que parecia se comunicar sem palavras. O pai em pé na janela parecia um espectro, a mão apertando o celular com força. O ambiente era um poço de angústia contida, um silêncio que gritava. De repente, um bip metálico cortou o ar. Depois outro. E outro, mais rápido, mais urgente. O zumbido virou uma sirene. O nó na garganta de Maia apertou, transformando-se em agulhas. Uma dor aguda explodiu no peito, um incêndio incontrolável, devorando tudo de dentro para fora. As enfermeiras correram, vozes distorcidas em um borrão. Ela sentiu o toque gelado das mãos em seu braço, a pressão no peito, as palavras urgentes que não formavam sentido. O monitor apitou. Alto, contínuo, um som único, interminável de vazio. A luz do quarto começou a piscar, enfraquecendo, se dissolvendo em um túnel escuro. O cheiro de álcool desapareceu, substituído por um frio glacial, um vazio que a sugava para um lugar desconhecido. O último som que ouviu, antes do breu total, foi a voz distante de um médico, grave e inescapável, declarando: "Perdemos ela." Horário do óbito, 14h37. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O eco daquela frase, "Perdemos ela." Horário do óbito, 14h37. Ainda se agarrava às paredes do quarto. Pesado, sufocante. O bip contínuo do monitor silenciara, deixando um vácuo ensurdecedor. A mão do pai, antes apertada no celular, agora caía frouxa ao lado do corpo, os nós dos dedos brancos. A mãe ajoelhada ao lado da cama, os ombros convulsionando em soluços silenciosos. Parecia um monte de pano jogado ali, a vida esvaída. O médico, com sua voz grave, parecia um carrasco que acabara de cumprir a sentença. A respiração regular, quase fria, diante da tragédia. As enfermeiras, rostos cansados e profissionais, começaram a se mover, organizando os instrumentos, os movimentos mecânicos que se seguem a uma perda. Uma delas puxou o lençol branco, devagar, para cobrir o rosto de Maia. A luz do quarto, antes tão ofuscante, agora parecia ter diminuído de intensidade, como se o próprio ambiente perdesse a vontade de brilhar. O ar gélido do hospital, que antes parecia antisséptico, agora carregava um cheiro pesado de desespero e desfecho. Mas foi o pai quem se moveu primeiro. Não com um grito, não com um abraço à esposa, mas com um passo lento em direção à porta. Os olhos vazios. Sim, mas havia algo mais.
Uma decisão fria, quase calculada, na forma como ele puxou o celular do bolso. Ele digitou algo rápido, um piscar de tela que ninguém mais notou. A mãe, entre os soluços, ergueu o rosto inchado, e por um instante, apenas um átimo de segundo, o olhar dela encontrou o do marido. E não havia dor. Um reconhecimento, uma cumplicidade estranha, um entendimento silencioso que cortou o ar mais do que qualquer grito. O médico, que até então estava ao lado da cama, curvado numa reverência final, ergueu-se de repente. Seus olhos, antes focados no corpo inerte, fixaram-se no pai, e um micro-sorriso, quase invisível, tremulou nos cantos de seus lábios. Uma troca rápida de olhares, um aceno quase imperceptível. O pai guardou o celular, a respiração agora controlada. O médico, então, fez algo inesperado. Ele se inclinou novamente sobre Maia, mas não para verificar um pulso, ou para uma última formalidade. Seus lábios moveram-se, muito próximos ao ouvido da garota, num sussurro tão baixo que era quase inaudível. Está feito, Maia. Eles caíram. A voz dele, antes grave e formal, era agora um filete de metal frio, carregado de uma satisfação macabra. E, inacreditavelmente, os dedos de Maia, escondidos sob o lençol, estremeceram. Um leve, quase imperceptível movimento. Seus olhos, antes vidrados e opacos na morte, abriram-se. Não completamente, mas o suficiente para revelar um brilho azul intenso. Um brilho de inteligência fria, de cálculo. E ela sussurrou a voz apenas um sopro. Bom trabalho, doutor. O pai e a mãe, observando tudo, não se chocaram. Não houve pânico, apenas um alívio sombrio, quase perverso. Era como se a morte de Maia não fosse um fim, mas um começo. Um começo terrível, e a audiência, que pensava estar de luto, percebeu que fora enganada. Que a vítima era, na verdade, a peça central de um jogo muito mais cruel. Que a vítima era, na verdade, a peça central de um jogo muito mais cruel. O brilho azul nos olhos de Maia cintilou, um fogo frio de satisfação. A dor no peito tinha sumido, substituída por uma euforia gélida, um triunfo silencioso que a preenchia por dentro. Ela assistiu, por entre as pálpebras semi-abertas, ao pai acenar para o doutor. Um movimento quase imperceptível, mas que carregava o peso de um pacto. A mãe, ainda tremendo, não soluçava mais. Apenas uma respiração profunda, como se finalmente pudesse respirar depois de anos. Eles se moveram para a porta. Um silêncio cúmplice entre os três. O doutor, com aquele micro-sorriso ainda nos lábios, observou-os partir. A porta se fechou com um clique suave e definitivo, isolando Maia e ele no quarto gélido. Ela esperou as próximas instruções, o próximo passo do plano que eles haviam construído meticulosamente. Seu corpo, ainda sob o lençol branco, parecia leve, sem as correntes da doença. O ar no quarto, no entanto, começou a pesar. O doutor se aproximou novamente da cama, a figura alta projetando uma sombra comprida sobre ela. Seus olhos escuros, que antes exibiam um brilho de cumplicidade, agora pareciam focar em algo distante, calculista. Ele não se inclinou para Maia como antes, não para um sussurro de congratulação. Em vez disso, seu olhar percorreu o quarto, os olhos parando nas máquinas de monitoramento, antes de fixar-se em um ponto invisível na parede, logo acima da cabeça de Maia. Havia um brilho estranho em seu rosto, uma satisfação que não parecia partilhada. Ele ergueu uma mão, e seu dedo indicador tocou suavemente a testa de Maia, deslizando por um segundo até o canto do olho, quase como se estivesse apagando uma marca invisível. Bom trabalho, garota. Eles morderam a isca, ele disse, a voz num tom monocórdico, sem a satisfação macabra de antes, mas com uma autoridade que congelou o sangue de Maia. Mas o jogo, Maia, ele não é sempre o que você pensa. O sorriso dele se alargou, mas era um sorriso predador, que não prometia alívio, mas um abismo. O brilho azul nos olhos de Maia vacilou, um tremor gélido. Ela sentiu um nó voltar à garganta, mais apertado, mais denso. O quê? Ela conseguiu sussurrar, a voz rouca, diferente do sopro confiante de segundos atrás.
O doutor se inclinou, e dessa vez, seus lábios quase roçaram o ouvido de Maia, mas a proximidade era uma ameaça, não uma confissão. Aqueles que você acha que enganou são apenas os primeiros degraus, Maia. Seu verdadeiro papel é de catalisador. Uma peça muito mais valiosa do que imaginávamos. Você é o interruptor, não o mestre. A morte forjada foi para acionar a fase 2. E nessa fase, querida Maia, você não tem mais controle. Nunca teve. Os olhos de Maia se arregalaram, o azul intenso se diluindo em um oceano de terror. Ela tentou se mover, mas seu corpo, antes tão leve, agora parecia pesado como chumbo novamente. Uma vertigem a atingiu. O doutor se afastou, sorriso frio ainda em seu rosto, e seus lábios se moveram para sussurrar as últimas palavras, que se cravaram na mente de Maia como agulhas de gelo. O grande líder não estava revelando segredos. Ele estava criando o seu mais novo sacrifício. O ar gélido do quarto a envolveu, não mais antisséptico, mas com um cheiro denso de armadilha fechada. A luz fria do teto piscou, e Maia compreendeu a dimensão da sua própria prisão. Sua falsa liberdade desmoronando num pesadelo sem fim. A luz fria do teto piscou, e Maia compreendeu a dimensão da sua própria prisão. Sua falsa liberdade desmoronando num pesadelo sem fim. O ar gélido do quarto a envolveu, não mais antisséptico, mas com um cheiro denso de armadilha fechada. O pânico, abafado por segundos de triunfo forjado, agora explodia em seu peito, um incêndio incontrolável, mas que não a consumia, apenas a paralisava. Seus olhos azuis, antes tão cheios de cálculo, agora eram poças de terror puro, fixos no doutor. Ele não se movia em direção à porta. Em vez disso, seus olhos percorreram o quarto, como se verificasse algo que faltava, algo que ainda precisava ser ativado. Ele parou, o olhar pousando brevemente no monitor que antes marcara seu falso óbito, agora completamente silencioso. Um detalhe, um flash vermelho, quase imperceptível, no canto da tela. O doutor ergueu a mão, não para ela, mas para um ponto acima da cama, e um clique suave, quase um murmúrio, ressoou. O barulho fez o corpo de Maia estremecer sob o lençol. Ela tentou se mover, mas seus músculos não respondiam, pesados, inertes. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. O doutor, com um sorriso ainda nos lábios, deu um passo lento para trás, encostando-se na parede fria ao lado da porta. Ele não a encarava diretamente, mas seus olhos deslizavam sobre ela, avaliando. Ele está chegando, o doutor sussurrou, a voz fria como gelo, mas agora carregada de uma reverência perturbadora. A fase 2 precisa do selo final. O coração de Maia disparou, o nó em sua garganta apertando até doer. Quem? O grande líder? Mas ele havia dito que o líder estava criando o sacrifício, não o recebendo. Um novo eco distante veio do corredor. Não passos apressados de enfermeiras, nem o choro abafado de seus pais. Era um som diferente. Uma melodia. Um canto baixinho e distorcido, como uma cantiga de ninar infantil que se transformara em algo profano, crescendo em volume a cada segundo. O som entrava na sala, um eco sinistro que preencheu o espaço. A luz do quarto piscou novamente, mais forte dessa vez, e a porta, que havia sido fechada com tanto cuidado, se abriu, não com um clique, mas com um arrastar lento, pesado, rangendo como um portão enferrujado. E a figura que entrou não era a esperada. Não era o pai, nem a mãe, muito menos uma enfermeira. Era um homem, alto e magro, com uma túnica branca quase translúcida, que parecia absorver a pouca luz. Seu rosto era jovem, talvez 30 anos, mas seus olhos eram os mais velhos que Maia já vira, profundos e sem fundo, como buracos negros, e emanavam uma calma sobrenatural, quase antinatural. Nas mãos, ele segurava um pequeno orbe de cristal que pulsava com uma luz azul tênue, a mesma tonalidade exata dos olhos de Maia.
O homem parou na porta, o canto distorcido se intensificando por um momento, e o doutor, ereto na parede, curvou a cabeça, em uma reverência quase religiosa. Ele chegou, mestre, o doutor sussurrou, a voz carregada de um fervor que fez o estômago de Maia se revirar. O homem da túnica branca deu um passo à frente, o orbe de cristal brilhando. Ele não sorriu. Não havia emoção em seu rosto, apenas uma frieza imponente. Seus lábios se moveram, e a voz que saiu não era a esperada. Era a voz que Maia ouvira sussurrar sobre o segredo chocante em seus piores pesadelos. A voz daquele que em vida foi idolatrado por milhões. Olá, minha pequena sacrifício. Eu sou Jesus, e seu grande líder. Ele foi apenas a sua incubadora. O orbe de cristal nas mãos do homem brilhou intensamente, e a luz azul engoliu o quarto. Os olhos de Maia se arregalaram, o terror absoluto congelando sua alma. O ar rarefeito, a verdade cruel se cristalizando. Ela não enganou ninguém. Ela foi criada para ser a oferta. A última peça. Um corpo novo, um receptáculo perfeito para o retorno de algo ancestral, faminto e inominável. O orbe de cristal nas mãos do homem brilhou intensamente, e a luz azul engoliu o quarto. Os olhos de Maia se arregalaram, o terror absoluto congelando sua alma. O ar rarefeito, a verdade cruel se cristalizando. Ela não enganou ninguém. Ela foi criada para ser a oferta. A última peça, um corpo novo, um receptáculo perfeito para o retorno de algo ancestral, faminto e inominável. Mas algo estava terrivelmente errado. A luz, intensa e pulsante, não se concentrava nela como o doutor havia sussurrado. Em vez disso, formou uma cúpula etérea ao redor do homem da túnica branca, aquele que se autodenominara Jesus, enquanto ele segurava o orbe. O canto, que antes era uma melodia distorcida, agora se transformava em um lamento agudo. Um grito silencioso que parecia vir do próprio ar. A frieza nos olhos de Jesus vacilou. Um tremor incontrolável percorreu seu corpo magro. Ele apertou o orbe, os nós dos dedos brancos, mas o brilho azul parecia se revoltar, não mais fluindo dele para o cristal, mas do cristal para ele, com uma força voraz e predadora. O doutor, parado na parede, não demonstrava surpresa. Seu sorriso, antes o corpo de Jesus arqueou-se, um grito sufocado escapando de seus lábios rachados. Ele largou o orbe, que flutuou, pulsante, entre ele e Maia. A luz azul se condensou, e o rosto do homem da túnica branca, antes tão sereno, contorceu-se em agonia. Manchas escuras começaram a se espalhar por sua pele, como tinta se dissolvendo em água. Ele não estava invocando. Ele estava sendo drenado. O doutor deu um passo à frente, seus olhos fixos no homem que definhava. Não é um retorno. Minha cara Maia, ele disse, a voz cheia de uma satisfação perversa que gelou o sangue de Maia. É uma transferência. Ele não estava criando você como sacrifício para o inominável. Ele estava se transferindo para você. O grande líder Maia não era quem você pensava. Ele era o recipiente temporário. O orbe de cristal era o catalisador. E você é o novo receptáculo. O doutor se aproximou da cama, sua sombra alta cobrindo o corpo inerte de Maia. A luz azul diminuiu, mas agora o brilho não vinha do orbe, que jazia escuro no ar, mas das próprias veias do homem em agonia, que se tornavam linhas de luz azul sob a pele translúcida. O canto profano parou abruptamente, substituído por um som seco, como galhos se quebrando. O corpo de Jesus desabou, não em carne e osso, mas em uma nuvem de poeira azul que se dissipou no ar gélido, deixando apenas a túnica branca vazia no chão do quarto. O orbe de cristal, antes vibrante, agora emitia um brilho fraco e constante, pairando acima de Maia. Ela sentiu, não uma invasão, não uma presença externa, mas um despertar interno. Uma consciência que não era dela, mas que se fundia à sua.
uma sabedoria ancestral, um poder avassalador que se desenrolava em seu ser, apagando sua própria identidade. Não era o sacrifício, era a ascensão. E o terror que ela sentia não era mais pela morte, mas pela vida que se tornava uma prisão, habitada por algo que ela era, mas não queria ser. Seus olhos azuis, agora irradiando a mesma luz do orbe, se fixaram no doutor. E a voz que saiu de seus lábios não era de Maia, era uma voz que ressoava com 1000 eras, fria, calculista e cheia de uma fome indizível. Finalmente, ela sibilou. A chave está completa. Ele subestimou minha sede. O doutor ajoelhou-se, em reverência. E Maia soube. Ela não era mais a vítima, ela era o monstro. Finalmente, a voz profunda de dentro dela reverberou, preenchendo o quarto gélido com uma autoridade ancestral. A luz azul dos seus olhos, agora um portal para eras esquecidas, dominava o ambiente. Um brilho de posse irrefutável. O doutor, ajoelhado por um instante a mais do que o necessário, ergueu a cabeça lentamente, os olhos fixos nela. Um sorriso tênue, quase imperceptível, brincou nos lábios dele, diferente do anterior. Este era mais satisfeito, mais completo. Sim, mestre, ele sussurrou, a voz carregada de uma submissão que, de alguma forma, parecia oca. A entidade dentro de Maia sentiu, não um frio externo, mas uma dissonância interna. O ar não era apenas gélido, era preso, com uma densidade que o impedia de fluir. A luz do orbe, que agora pulsava em suas veias como sangue azul celeste, não parecia totalmente livre, como se seu poder fosse contido, amarrado por fios invisíveis. Os olhos do doutor, mesmo em reverência, carregavam uma faísca quase de escárnio, um brilho predatório que a observava, avaliava, como um caçador vendo sua presa, grande e poderosa, cair na armadilha final. Um calafrio que não vinha de Maia, mas da consciência milenar que a habitava, percorreu seu novo corpo, uma sensação de vertigem que não era da doença, mas de um reconhecimento terrível. O que você está sentindo? A voz sibilou dos lábios de Maia, agora com um tom de comando, mas havia um eco sutil de dúvida, quase um tremor inaudível. O doutor levantou-se então, um movimento deliberadamente lento, calculado, que o trazia de volta à sua estatura imponente. O sorriso dele, antes contido, ampliou-se, revelando uma frieza tão abismal que superava qualquer medo, qualquer reverência forçada. Ele não se aproximou da cama, mantendo uma distância precisa, como quem observa uma fera enjaulada, os olhos fixos nos de Maia, que agora parecia um oceano de luz azul turbulenta. Sentindo, mestre, ele zombou, e a palavra mestre se desfez no ar gélido, carregada de um sarcasmo cortante. Você está sentindo as correntes. O grande líder não subestimou sua sede, ele a previu. O orbe de cristal que ainda flutuava, agora não emitia luz própria, mas parecia absorvê-la, tornando-se uma esfera de escuridão quase total. E preparou a isca. A voz que ressoava de Maia com a força de 1000 eras tentou retomar o controle. Eu sou o monstro agora. Eu sou a fome. Mas a entonação se quebrou, soando fraca, quase um lamento, um sussurro desesperado. Você é o receptáculo. Sim, o doutor corrigiu, dando um passo à frente. Sua sombra alongada cobrindo Maia. Mas não o do poder. É a gaiola, a chave para a prisão. O Jesus que você absorveu não era o inominável. Era uma parte, sim, mas uma parte que estava fugindo, uma consciência poderosa que lhe havia aprisionado e estava se libertando. O rosto do doutor, agora sem qualquer rastro de cumplicidade, era pura malícia. E você, pequena Maia, com essa sua morte e essa fome, você o capturou para nós. Você é a cela, a armadilha final para ele. E para sua antiga vida, claro. O ar no quarto pareceu se solidificar, pesado e denso. Os olhos azuis de Maia, entidade, antes radiantes com o poder recém-adquirido, começaram a piscar errática, não de fadiga, mas de um terror recém-descoberto. Não era a luz do orbe que diminuía,
mas o brilho em sua própria alma, a essência do ser que a habitava. A nova sabedoria que se desenrolava dentro dela, de repente, não era de um conquistador, mas a de um prisioneiro. A fome indizível, que momentos antes era triunfo, agora se transformava em uma agonia lancinante. Ela não era o monstro, o predador. Ela era ainda a vítima. Um nó de gelo apertou em sua garganta, a ficha caindo com um peso esmagador. O sorriso do doutor era a única luz real ali, mas era a luz de um abismo. E o verdadeiro grande líder, agora, finalmente, estava livre. O verdadeiro grande líder, agora, finalmente estava livre. O doutor, ainda ajoelhado, ergueu o rosto, um brilho de triunfo galalolhos. A boca, antes um sorriso predador, agora se alargava em uma expressão de êxtase distorcido, quase uma gargalhada silenciosa, que era esgavão argélido. Maia, ou a entidade presa dentro dela, sentia a pulsão do poder em suas veias, um rio azul que a conectava ao orbe escuro, flutuando inerte. Ela era a gaiola de prisão para Jesus, para a parte fugida, inominável. Mas o doutor, ele era um mestre. A luz no quarto, fria e cirúrgica, pareceu vibrar. Um sinal de que a operação havia um sucesso. Um sucesso terrível. O doutor, com um movimento quase imperceptível, levou a mão no peito, não em reverência, mas como se estivesse sentindo um peso, uma pressão interna que se expandia. Seus olhos, fixos no teto branco, refletiam uma alegria que era quase febril. Ele se levantou, mas os movimentos não eram mais os de um orquestrador frio. Havia uma rigidez, uma dança desajeitada, como seu corpo fosse um autômato recém-ativado. Maia sente um calafrio, não dela, mas da essência milenária em seu interior. A dissonância estava fora do lugar na celebração do doutor. Deu um passo à frente, não em direção a Maia, mas para centro do quarto, a túnica de Jesus ainda no chão, uma pilha vazia. O orbe de cristal, agora um ponto de escuridão quase absoluta, girou lentamente no ar, pairando sobre o vazio deixado pela poeira azul. E o doutor, virando-se para o orbe, não o encarou com reverência, mas com uma estranha cobiça. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu, apenas um arfar. A luz dos olhos de Maia, antes tão poderosa, vacilou. Ela sentiu a fome da entidade dentro dela. Não uma fome de poder, mas uma fome de reconhecimento. O doutor estendeu uma mão trêmula para o orbe, mas antes que pudesse tocá-lo, o orbe vibrou, um zumbido baixo, e não se afastou, mas se aproximou dele, com uma velocidade assustadora, chocando-se contra seu peito com um baque surdo. O doutor ofegou. Seus olhos se arregalaram, não de triunfo, mas de um horror repentino e absoluto. A luz azul que antes emanava de Maia, agora parecia ser sugada para o doutor, focando em seu peito, onde o orbe havia se chocado. As linhas de luz azul que antes se desenhavam nas veias de Jesus, agora irromperam na pele do doutor, mas não como algo que ele controlava. Eram cicatrizes luminosas, furando a pele, pulsando como chamas internas. Ele não gritou. Sua boca se abriu, mas o som que tentava escapar era uma cacofonia de vozes, um coro abafador de lamentos e risadas que não eram dele. O corpo dele começou a contorcer-se. A túnica branca que vestia Jesus no chão parecia se mover, a sombra se alongando. O orbe no peitô do doutor brilhou, não como a luz serena do poder, mas como a intensidade voraz, um buraco negro que sugava a essência do homem. Não, não era assim. Não, a voz que saiu dos lábios do doutor não era dele. Era fraca, desesperada, um fio de esperança se desfazendo. Eu sou o grande líder, ele sibilou, mas as palavras eram sufocadas pela dor, pela possessão que o consumia. Maia, imobilizada, sentiu a verdade como um golpe físico. O verdadeiro grande líder nunca esteve livre. Ele estava faminto. E o doutor não o libertou. Ele o alimentou. As marcas azuis no corpo do doutor explodiram em um flash de luz cegante. A silhueta dele se dissolveu não em poeira, mas em uma massa informe, pulsante, que se esparramava pelo chão, um líquido azul viscoso que se contorcia, murmurando em línguas esquecidas. O obê de cristal escuro caiu no chão com um baque seco.
E Maia compreendeu. O grande líder não queria ser livre, queria ser inteiro, e para isso precisava consumir cada pedaço, cada marionete, cada mente que ousasse orquestrá-lo. O doutor era a última refeição, e ela, a gaiola, agora estava sozinha no quarto gélido, presa bem à orbe e à fome que a habitava, e à verdade de que o predador final estava de fato livre, incontrolável. E o verdadeiro grande líder agora finalmente estava livre. O doutor, ainda ajoelhado, ergueu o rosto um brilho de triunfo gela dos olhos. A boca, antes sem um sorriso predador, agora se alargava em uma expressão de êxtase distorcido, quase uma gargalhada silenciosa que rasgava o ar gélido. Maia, ou a entidade presa dentro dela, sentia a pulsão do poder em suas veias, um rio azul que a conectava ao orbe escuro, flutuando inerte. Ela era a gaiola, a armadilha final para Jesus, para a parte fugitiva do inominável. Mas o doutor, ele era um mestre. A luz no quarto, fria e cirúrgica, pareceu vibrar, um sinal de que a operação havia um sucesso. Um sucesso terrível. O doutor, com um movimento quase imperceptível, levou a mão ao peito, não em reverência, mas como se estivesse sentindo um peso, uma pressão interna que se expandia. Seus olhos fixos no teto branco refletiam uma alegria que era quase febril. Ele se levantou, mas os movimentos não eram mais os de um orquestrador frio. Havia uma rigidez, uma dança desajeitada, como seu corpo fosse um autômato recém-ativado. Maia sentiu um calafrio não dela, mas da essência milenar em seu interior. A dissonância. Algo estava fora do lugar na celebração do doutor. Ele deu um passo à frente, não em direção a Maia, mas para o centro do quarto, a túnica de Jesus ainda no chão, uma pilha vazia. O orbe de cristal, um ponto de escuridão quase absoluto, girou lentamente no ar, pairando sobre o vazio deixado pela poeira azul. E o doutor, virando-se para o orbe, não o encarou com reverência, mas com uma estranha cobiça. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu, apenas um arfar. A luz dos olhos de Maia, antes tão poderosa, vacilou. Ela sentiu a fome da entidade dentro dela. Não uma fome de poder, mas uma fome de reconhecimento. O doutor estendeu uma mão trêmula para o orbe, mas antes que pudesse tocá-lo, orbe vibrou. Um zumbido baixo e não se afastou, mas se aproximou dele, com uma velocidade assustadora, chocando-se contra seu peito com um baque surdo. O doutor ofegou. Seus olhos se arregalaram, não de triunfo, mas de um horror repentino e absoluto. A luz azul que antes emanava de Maia, agora parecia ser sugada para o doutor, focando em seu peito, onde o orbe havia se chocado. As linhas de luz azul que antes se desenhavam nas veias de Jesus, agora irromperam na pele do doutor, mas não como algo que ele controlava. Eram cicatrizes luminosas, furando a pele, pulsando como chamas internas. Ela não gritou. Sua boca se abriu, mas o som que tentava escapar era uma cacofonia de vozes, um coro abafador de lamentos e risadas que não eram dele. O corpo dele começou a contorcer-se. A túnica branca que vestia Jesus no chão parecia se mover, a sombra se alongando. O orbe no peitô do doutor brilhou, não como a luz serena do poder, mas como a intensidade voraz, um buraco negro que sugava a essência do homem. Não era assim. A voz que saiu dos lábios do doutor não era a dele. Era fraca, desesperada, um fio de esperança se desfazendo. Eu sou o grande líder, ele sibilou, mas as palavras eram sufocadas pela dor, pela possessão que o consumia. Maia, imobilizada, sentiu a verdade como um golpe físico. O verdadeiro grande líder nunca esteve livre. Ele estava faminto, e o doutor não o libertou. Ele o alimentou. As marcas azuis no corpo do doutor explodiram em um flash de luz cegante. A silhueta dele se dissolveu, não em poeira, mas em uma massa informe, pulsante, que se esparramava pelo chão, um líquido azul viscoso que se contorcia, murmurando em línguas esquecidas. O orbe de cristal, escuro,
caiu no chão com um baque seco. E Maia compreendeu. O grande líder não queria ser livre, queria ser inteiro. E para isso, precisava consumir cada pedaço, cada marionete, cada mente que ousasse orquestrá-lo. O doutor era a última refeição. E ela, Gaiola, agora estava sozinha no quarto gélido, presa à orbe, a fome que habitava, e a verdade de que o predador final estava de fato, livre e incontrolável. Essa última palavra pairava no ar gélido, uma sentença silenciosa que se cravava nos ossos de Maia. O orbe de cristal, antes vibrante com a luz azul, jazia escuro no chão, um ponto de vazio absoluto, um olho morto no cenário da tragédia. A massa azul e viscosa, onde o doutor havia se dissolvido, contorcia-se suavemente, um pulso irregular de vida própria que emitia um murmúrio quase inaudível, um coro sibilante de línguas esquecidas que raspava a alma. Maia, a Gaiola agora consciente de sua prisão, sentia a fome ancestral vibrar em suas veias, um rio gelado de poder que se tornara inseparável de seu ser. Ela era o monstro, o ápice da fome que finalmente se tornara inteira, livre para devastar. Mas um arrepio, não o de triunfo gélido que esperava, mas um calafrio diferente, seco e cortante percorreu a espinha de Maia. A fome, ela era familiar, sim, uma presença avassaladora, mas faltava algo crucial. Uma ressonância. Era como um motor potente que gira em falso, sem engatar a marcha, sem a força plena que prometia. O doutor, sua ausência era completa demais, quase artificial. A massa azul no chão, aquele resíduo grotesco, parecia estranhamente inofensiva, inerte, um mero invólucro vazio. O cheiro de armadilha, que antes parecia dissipar-se no ar antisséptico do hospital, agora voltava, denso e inescapável, como um véu pesado que caía sobre seus olhos, obscurecendo a visão. Seus olhos, que segundos antes brilhavam com o poder do inominável, agora piscavam erráticos. O azul intenso, não mais um brilho de controle, mas de uma estranha e crescente confusão. O orbe no chão, tão negro, tão silencioso. De repente, sem aviso, a massa azul no chão se contraiu, não se dissipando como fumaça, mas coagulando, uma inversão assustadora da desintegração. O murmúrio cresceu, transformando-se, não em um lamento, mas em uma risada abafada que parecia vir de múltiplos pontos ao mesmo tempo, reverberando nas paredes brancas do quarto. As gotículas viscosas se ergueram, desafiando a gravidade com uma elegância macabra, e começaram a se unir, tecendo uma silhueta que, assustadoramente familiar, se assemelhava à forma imponente do doutor. Não era uma dissolução, não era o fim de um ser. Era uma reunião, uma redefinição macabra de matéria e essência. O líquido azul escorria, pulsante, sobre a pele que se recompunha com uma velocidade impossível, e os olhos do doutor, os mesmos olhos escuros e calculistas de antes, se abriram. Não com a agonia de um consumo brutal, mas com uma clareza fria, quase alegre, de quem acaba de vencer um jogo intrincado. E o sorriso. Aquele mesmo sorriso predatório, que antes prometia dor, agora amplificado, carregado de uma satisfação indizível, estendeu-se em seu rosto. Ele se levantou, sem esforço, e a luz fria do quarto pareceu obedecê-lo, focando cada raio nele, não em Maia, que jazia inerte na cama. Achou que havia me consumido, pequena? A voz dele ressoou. Não mais a cacofonia de lamentos, mas uma voz única, profunda, poderosa, que fez as paredes vibrarem em resposta. Você é a fome. Sim, a fome que esteve aqui o tempo todo, mas a fome que me nutre. Ele levantou uma mão em um gesto quase teatral, e o orbe de cristal, que jazia escuro no chão, flutuou em direção a ele, não para Maia, como um servo retorna ao seu mestre. O grande líder não era o inominável, ele continuou, a voz gotejando ironia. O inominável era a matéria-prima. Eu sou o grande líder, Maia.
E você? Você é o meu último alimentador. O reservatório final para minha própria ascensão. Maia sentiu. A fome em suas veias, antes um rio caudaloso de poder, agora era um poço seco, uma agonia lancinante de privação, um buraco negro onde a plenitude deveria estar. A luz azul em seus olhos se apagava, sendo sugada não para o doutor diretamente, mas para o orbe em sua mão, que agora pulsava com um brilho azul intenso e faminto, espelhando os olhos gelados do doutor. O verdadeiro predador, o manipulador mestre, estava ali, inteiro, renascido de sua própria artimanha. E ela era apenas uma casca vazia, o corpo de uma menina de 15 anos, que, ironicamente, nunca estivera tão viva, presa a uma fome insaciável que não podia saciar. Uma ânsia que a devorava de dentro para fora. Maia olhou para o doutor, que agora irradiava um poder monstruoso e imponente, e a única coisa que ela sentiu foi o eco de uma verdade brutal que congelou sua alma. Ela não era o monstro, ela era a presa, e a caça mal havia começado. A última frase do doutor ressoou, ecoando nas paredes do quarto gélido, um som que não era apenas audível, mas sentido na alma de Maia. A fome, antes um vendaval violento que a preenchia, agora se contorcia em suas veias como uma criatura faminta presa em uma jaula apertada, rugindo para ser libertada, não para devorar o mundo, mas para ser devorada. O doutor, ereto, exalava uma presença que sugava o ar, tornando cada respiração de Maia um esforço. Seus olhos, de um azul gélido idêntico do orbe que agora pulsava em sua mão, fixaram-se nela com uma intensidade que incendiava e congelava ao mesmo tempo. Era o olhar de um predador que vê o fim do jogo. Ele estendeu a mão, não em um toque gentil, mas com uma força invisível, e Maia sentiu. Um puxão, uma dor aguda, lancinante, explodiu em seu peito, como se 1000 ganchos estivessem rasgando sua própria essência. A luz azul, que um dia fora sua, que se tornara a manifestação de um poder ancestral, começou a ser violentamente sugada de seu corpo, fluindo para fora como um rio invertido. Não para o orbe, mas através do orbe. Diretamente para o doutor. Ela podia sentir a fome se desfazendo, o poder se esvaindo, a consciência milenar que a habitava gritando em um silêncio ensurdecedor, arrancada dela pedaço por pedaço. Eu sou o receptáculo final, pequena. A voz do doutor murmurou, agora carregada com a ressonância de eras, com a voracidade de um universo recém-nascido. Não havia mais vestígio do sarcasmo anterior, apenas a fria e implacável verdade de sua ascensão. O quarto tremia, as paredes brancas rachavam, as manchas de umidade se contorciam como inscrições em uma língua esquecida, e a luz do teto piscava não por falha, mas porque a própria realidade estava se dobrando à nova vontade. A figura do doutor crescia, não em tamanho físico, mas em uma aura de poder que era visível, palpável, esmagadora. Seus traços se tornavam mais nítidos, mais perfeitos, como se a energia que roubava de Maia estivesse o refinando, o tornando divino. Os olhos de Maia, o azul intenso que antes irradiava a fome do inominável, agora se esvaziava, virando um cinza opaco. Seu corpo, antes uma jaula vibrante, tornava-se uma casca, um invólucro inerte, mas ainda consciente. Ela sentia a última gota daquele poder ser drenada, levando consigo não apenas a fome, mas também as últimas brasas de sua própria identidade. Não havia mais Jesus, nem inominável, nem grande líder em seu interior, apenas o vazio, uma fome fantasma que agora era dela, mas que nunca mais seria saciada. Era uma agonia que superava qualquer doença, qualquer morte forjada. O doutor fechou a mão, e o orbe, que um segundo antes brilhava como um sol azul celeste, desapareceu, absorvido em sua pele. Ele não sorriu. Não era necessário.
A própria existência dele era o triunfo. O quarto se estabilizou, mas não era mais o mesmo. As paredes exalavam uma energia sombria, antiga, e o ar gélido, que antes era de antisséptico, agora tinha um cheiro de eternidade. Ele se virou, não para Maia, mas para a porta. A caça acabou, Maia, ele disse, a voz cheia de uma finalidade que era mais terrível que qualquer ameaça. E você se tornou a fundação, uma lembrança viva de onde comecei. Ele saiu, a porta se fechando suavemente sem o ranger de antes. Maia, imóvel, seus olhos vazios fixos no teto rachado, sentiu. Ela não era livre. Nunca seria. Estava viva, sim, mas como um eco, uma prisão perpétua de sua própria falha. A fome em seu interior era agora apenas sua, uma dor eterna que a manteria ligada, para sempre, ao monstro que ela ajudou a criar. O grande líder não estava livre. Ele estava inteiro. E mostre sua força, seu apoio, seu terror e sua fascinação. Inunde os comentários lá embaixo com suas reações, suas teorias. O que você faria se estivesse no lugar de Maia? Eu quero ler cada uma. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver este desfecho absolutamente chocante. Só os verdadeiros fãs se atrevem a ir até o fim. Você é um deles? A hora é agora.